Na medicina, cada decisão transforma vidas. E cada conhecimento molda o futuro. Este é o DeepMed, o podcast do curso de Medicina da Universidade Salgado de Oliveira. Seu parceiro na jornada médica. Conhecimento profundo. Sucesso garantido. Aperte os fones, respire fundo e venha explorar conosco o universo da saúde com excelência e paixão. DeepMed, onde o saber é profundo e o seu sucesso é uma certeza. Será que a gente realmente vê quem está na nossa frente? Pensa um pouco. Numa consulta médica, por exemplo. Uma queixa que parece simples, sei lá, uma dor de cabeça, ela pode carregar um mundo de coisas não ditas, um peso invisível. É sobre esse invisível, o contexto social, as experiências de vida, as barreiras silenciosas que a gente vai conversar hoje. Exatamente. Porque quando um profissional de saúde olha para alguém, o que ele vê não é só um corpo com sintomas. Ele vê, ou pelo menos deveria ver, uma história inteira. E quando essa história é ignorada, o diagnóstico pode ser perigosamente incompleto. É isso. A gente corre o risco de tratar a febre, mas ignorar completamente o incêndio que está causando ela. Perfeito. E equidade em saúde. Olha, o nosso papo hoje é para cutucar uma ideia que está bem estabelecida, sabe? Aquela de que a medicina é 100% neutra, 100% objetiva. Será que é isso mesmo? Nossa missão aqui é entender como o racismo e os chamados determinantes sociais da saúde, como eles moldam quem adoece, como adoece e o cuidado que essa pessoa recebe. E para essa conversa, a nossa base são os materiais de formação muito instigantes. Eles foram criados para estudantes de medicina da Universidade Salgado de Oliveira, a Universo. E não são manuais de faça isso, não faça aquilo, sabe? São guias de estudo, aulas, que provocam mesmo, que desafiam futuros médicos a questionarem as verdades que pareciam absolutas na formação. O que nos joga direto na questão central de hoje, então. Como é que a suposta neutralidade da medicina e o hábito de não registrar a raça e a cor de um paciente, um negócio que chamam de cegueira epidemiológica, como que isso acaba, na prática, alimentando o racismo estrutural dentro da saúde? Ok, vamos desvendar isso. Para começar, a gente precisa alinhar os termos, né? Quando falamos de racismo na saúde, os materiais da Universo são muito claros. Não é só sobre o ato de preconceito de uma pessoa contra a outra. A discussão é bem mais profunda. Eles fazem uma distinção que é fundamental entre racismo estrutural e racismo institucional. E essa distinção, ela muda tudo. Pensa no racismo estrutural como se fosse a arquitetura da nossa sociedade. Não é uma rachadura na parede, sabe? É o próprio alicerce. É um sistema que, historicamente, foi construído para distribuir poder, recursos, oportunidades, tudo de forma desigual com base na raça. Ah, entendi. Isso significa que, por padrão, o acesso a uma boa moradia, a uma educação de qualidade e, claro, a saúde, não é o mesmo para todo mundo. Não é uma falha do sistema. É como ele foi desenhado para funcionar. Certo. Entendi a ideia do racismo estrutural como algo amplo na sociedade. Mas, na prática, dentro de um hospital, como isso se parece? Um gestor pode dizer, aqui no meu hospital não tenho nenhuma regra racista, tratamos todo mundo igual. Onde que o problema se esconde, então? Ótima pergunta. É aí que entra o racismo institucional. As fontes que a gente analisou trazem um cenário muito poderoso para explicar isso. Imagina um hospital que, ao analisar seus próprios dados, descobre um padrão. Pacientes negros com a mesmíssima queixa de dor pós-operatória que pacientes brancos recebem consistentemente menos analgésicos. Os dados estão ali, gritando. O racismo institucional acontece quando a diretoria do hospital vê esses dados e não faz nada. Nenhum novo treinamento para as equipes, nenhuma revisão nos protocolos de dor, nenhuma meta para corrigir essa disparidade. Então, para ser clara, um hospital pode ter os melhores médicos, os melhores equipamentos, mas se ele ignora um padrão de desigualdade nos seus próprios dados, ele está, na prática, sendo institucionalmente racista, mesmo sem ninguém ali ter a intenção de ser. Exatamente. E aqui vem o ponto-chave. O racismo institucional não é sobre o que o hospital faz,
mas sobre o que ele deixa de fazer. É o silêncio nos corredores quando os dados mostram a desigualdade, a omissão vira política. Por isso que as fontes que temos contrastam essa passividade com uma prática antirracista. Que seria uma ação, então. Uma ação. Ser antirracista não é só acreditar que não se é racista. É criar comitês, monitorar indicadores, capacitar as pessoas e, principalmente, se responsabilizar quando os resultados não mudam. É a diferença entre dizer eu não sou o problema e se comprometer a ser parte da solução. Espera um pouco. Se o racismo, essa estrutura social e essa omissão institucional podem gerar estresse e adoecer o corpo, isso vira de cabeça para baixo uma ideia que a gente ouve há muito tempo na medicina, né? Aquela de que a raça em si, a biologia, é que explicaria por que certos grupos têm mais certas doenças. Vira completamente de cabeça para baixo. E esse é um dos mitos mais perigosos que a medicina já ajudou a construir e que os materiais do universo se dedicam a demolir. A ideia de que raça é um determinante biológico é uma falácia, uma que serviu por séculos para justificar desigualdades com verniz científico. Não existem genes da raça negra que causem mais hipertensão. O que existe é uma sociedade que, através do racismo, impõe a pessoas negras condições de vida mais estressantes, menos acesso a alimentos saudáveis, mais barreiras no serviço de saúde. As fontes são enfáticas. A raça é uma construção social, mas o racismo é um determinante social da saúde com efeitos biológicos muito, muito concretos. E como esse erro de culpar a biologia aparece no dia a dia do consultório? A epidemiologia trítica, que é citada nos materiais, mostra como isso é perigoso. Por exemplo, existem condições como a chamada neutropenia étnica benigna, que basicamente é uma contagem mais baixa de um tipo de célula de defesa mais comum em pessoas de ascendência africana. Um médico mal informado pode ver o exame, dizer isso é da raça, é benigno, e ignorar uma possível infecção. Nossa, que perigo. Ou pior, atribuir a maior incidência de tuberculose ou depressão em certas populações a uma suposta fragilidade biológica. Como dizem as fontes, isso é clinicamente perigoso e politicamente irresponsável. Você acaba culpando a biologia da vítima em vez de investigar o sistema que adoece. Certo, então se não é a biologia, a resposta está nos determinantes sociais da saúde. E os materiais dão exemplos de como isso funciona, né? Sim, e o que é fascinante é como esses fatores sociais conversam com a nossa fisiologia. Os materiais trazem um exemplo clínico ótimo. Um homem negro, jovem, chega ao ambulatório com queixas de ansiedade, insônia, coração acelerado. A abordagem biomédica padrão talvez prescrevesse um ansiolítico e pronto. Sim. Mais uma abordagem que considera os determinantes sociais vai além. Na conversa, na escuta, o médico descobre que esse paciente vive numa área com alta violência urbana, tem um emprego precarizado com uma jornada exaustiva e já passou por várias situações de discriminação racial. E essa realidade externa entra no corpo e adoece de verdade. Exato. Isso tem nome. Estresse tóxico. Não é o estresse normal do dia a dia, é a exposição crônica, contínua, a um ambiente de ameaça e incerteza. A discriminação, a insegurança, o medo, tudo isso mantém o sistema de alerta do corpo, o eixo hormonal, o sistema nervoso, ligado no máximo o tempo todo. Entendi. Isso não é só um sentimento. Isso desgasta o sistema cardiovascular, desregula o sistema imune, afeta a saúde mental. É quase como se o corpo estivesse em estado de alerta permanente. Dá para imaginar o que é andar na rua ou entrar numa loja e sentir que seu corpo já se prepara para uma ameaça, mesmo que nada aconteça? O custo disso no longo prazo é enorme. O racismo, portanto, é um patógeno. Ele adoece. Se esses determinantes são tão cruciais, e se o racismo adoece, a gente precisa enxergar isso nos dados. Se a gente não mede, como a gente gerencia? O que me leva a esse conceito que parece central em toda a discussão, a cegueira epidemiológica. O que raios é isso? É exatamente o problema que você descreveu. A cegueira epidemiológica é o que acontece quando o sistema de saúde decide, por omissão ou intencionalmente, não enxergar a raça. É quando aquele campo raça e cor, no prontuário do paciente, no formulário de notificação de uma doença, na pesquisa acadêmica,
fica em branco. E isso, infelizmente, é uma prática muito comum. A gente cria um ponto cego gigantesco. E quais são as consequências práticas desse ponto cego? As fontes apontam para pelo menos 3 consequências desastrosas. A primeira é no campo das políticas públicas. Como é que se pode criar ou avaliar uma política como a PNS-PN, a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, se não existem dados para mostrar onde estão os maiores problemas? Sem dados, a política navega no escuro, baseada em achismos, e o dinheiro público é mal investido. A analogia do carro com o farol apagado é ótima, mas me pergunto, na correria de um sistema de saúde sobrecarregado, essa coleta de dados não acaba virando só mais um campo para preencher? Como garantir que isso se transforme em ação e não só em mais burocracia? Essa é a questão de $1 milhão. E é um desafio real, mas a resposta passa por entender as outras 2 consequências. A segunda é na vigilância epidemiológica. Durante a pandemia de Covid-19, por exemplo, demoramos a ter dados que mostravam que a população negra morria mais. Essa informação é vital para direcionar campanhas de vacinação, leitos de UTI. Ações de prevenção. Exato. Se você não sabe quem está sendo mais atingido, suas ações são menos eficientes. E a terceira consequência, que talvez seja mais direta, é na decisão clínica. O cuidado individual fica pobre. O profissional de saúde, sem essa informação, ignora um fator de risco importantíssimo para estresse tóxico, para exposição a certos ambientes, para as barreiras de acesso que aquela pessoa enfrenta. Então, o que a gente conclui é que deixar de preencher o campo raça-cor não é uma falha administrativa qualquer, um detalhe. É uma decisão política com consequências clínicas. É um ato que perpetua a invisibilidade e, por tabela, a desigualdade. E isso me faz ligar os pontos e voltar para o começo da nossa conversa. A formação médica. Os materiais da Universo são bem críticos a essa ideia de neutralidade da biomedicina. A gente tende a achar que isso é bom, né? Um médico neutro que trata todo mundo da mesma forma. Mas parece que na prática o buraco é mais embaixo. Muito mais embaixo. Isso levanta uma questão fundamental. Essa suposta neutralidade, que foca só na doença, no órgão, no exame de laboratório, na prática funciona como um véu. Um véu que esconde uma visão de mundo muito específica, que as fontes chamam de epistemologia eurocentrada. Ou seja, um jeito de pensar a saúde e a doença que nasceu na Europa, se vê como universal e superior, e acaba tratando todas as outras formas de saber e de viver como inferiores ou irrelevantes. É como se essa neutralidade, na verdade, escolhesse um lado, o lado de uma única cultura, e apagasse todo o resto. Exatamente. Ela ignora que saúde e doença são experiências profundamente culturais. E é aí que os outros mitos que os materiais desconstroem fazem todo sentido. Por exemplo, a ideia de que conhecer a cultura do paciente não é essencial para o diagnóstico. Isso é uma falácia perigosíssima. Imagino. Pensa num paciente indígena que descreve sua doença usando metáforas ligadas à natureza ou ao espírito. Um médico treinado na neutralidade biomédica pode descartar isso como irrelevante ou folclórico, perdendo pistas vitais. A suposta neutralidade, nesse caso, é uma barreira para o cuidado. Ela impede a conexão. Isso também abala aquela imagem tradicional do médico como a autoridade máxima, que sabe de tudo e dita as regras do tratamento, certo? Com certeza. O mito de que o médico deve sempre ditar as regras é frontalmente desafiado. A abordagem defendida nas fontes é a da decisão compartilhada. O conhecimento técnico do médico é fundamental, claro, mas ele precisa entrar em diálogo com os valores, as crenças, as condições de vida e a autonomia do paciente. O que adianta prescrever uma dieta caríssima para alguém que não tem como comprar aqueles alimentos? Ou um tratamento que vai contra um valor espiritual profundo daquela pessoa? O tratamento tem mais chance de dar certo quando é construído com o paciente e não imposto ao paciente. Por isso, os materiais insistem tanto na escuta ampliada e em ver o contexto como chave. Ok, foi muita informação densa. Vamos organizar as ideias. Recapitulando o que a gente desvendou hoje. Primeiro, o racismo na saúde
não é só um ato isolado de preconceito. É um sistema, ele é estrutural na forma como a sociedade se organiza e institucional na omissão das organizações de saúde em corrigir as desigualdades que elas mesmas produzem. Segundo, ficou claro que o racismo, e não a raça, é um poderoso determinante social da saúde. Ele adoece de verdade, causando estresse tóxico que tem impactos fisiológicos mensuráveis no corpo e na mente. A biologia não é o vilão aqui, o sistema é. Em terceiro lugar, entendemos o perigo da cegueira epidemiológica. Não coletar dados de raça-cor não é um ato neutro, é uma escolha que torna as desigualdades invisíveis, impedindo a criação de políticas públicas eficazes e a tomada de decisões clínicas mais justas. E, por fim, a gente questionou a suposta neutralidade da biomedicina. Vimos que, na prática, ela pode reforçar um único jeito de ver o mundo, o eurocêntrico, ignorando o contexto cultural dos pacientes, o que é essencial para um cuidado de qualidade, respeitoso e que realmente funcione. E se a gente conectar tudo isso a um quadro maior, fica nítido que o que fizemos hoje foi o diagnóstico do problema. A gente definiu os termos, entendeu os mecanismos, estabelecemos as bases do porquê o sistema de saúde produz resultados tão desiguais. Exatamente. Este foi o nosso ato 1. Tendo definido o problema, nossa próxima análise vai cavar mais fundo, nas raízes históricas disso tudo. No nosso próximo encontro, vamos investigar como a colonialidade do saber, essa herança do pensamento colonial, moldou a medicina ocidental, especialmente em áreas como a ginecologia, e como isso serviu para apagar e deslegitimar os riquíssimos saberes de cura tradicionais de matriz africana e indígena. Perfeito. E para fechar, quero deixar uma reflexão. Os materiais de formação que usamos hoje desafiam os futuros médicos a pensar no que eles nunca mais farão em sua prática depois de aprenderem tudo isso. Adaptando essa provocação para todo mundo que nos ouve, com base no que foi discutido aqui, qual pressuposto sobre saúde, doença ou justiça uma pessoa talvez precise desaprender, mesmo fora de um consultório, para começar a enxergar a história inteira e não apenas o sintoma? Ok, vamos analisar isso. Imagina um diagnóstico que parece tecnicamente perfeito, mas que ignora totalmente a pessoa por trás dos sintomas. Sabe? Uma tosse persistente que não é só uma infecção, mas que está ligada às condições de moradia da pessoa. Uma dor crônica que piora muito com o isolamento social. Sim. O que a gente está discutindo hoje, com base nos materiais que a gente analisou, é um tipo de cegueira sistêmica. A ideia de que a medicina às vezes enxerga a doença como uma clareza incrível, mas deixa o doente completamente invisível. E essa invisibilidade tem consequências clínicas muito graves. A gente não está falando de uma falha de empatia de um médico específico, mas de um problema na própria estrutura do conhecimento. Certo. Os materiais que temos aqui apontam para um conceito central para a gente entender isso: a colonialidade do saber. Ah, sim. É um termo que só acadêmico, né? Mas as consequências dele são muito, muito concretas e aparecem no dia a dia dos consultórios. Certo, colonialidade do saber. Vamos tentar abrir um pouco essa ideia. Pelo que eu peguei aqui das fontes, é a noção de que a biomedicina ocidental, com sua base eurocêntrica, não apenas se desenvolveu, ela se posicionou ativamente como um único conhecimento válido. Universal, exatamente, o único. E ao fazer isso, ela meio que rebaixou todos os outros sistemas de saúde, sistemas ancestrais e completos, à categoria de crença, folclore ou, sei lá, superstição. A nossa missão aqui é rastrear como essa atitude se manifesta na prática e porque políticas públicas como a PNS-IPN, a Política de Saúde da População Negra, e a PENASP dos povos indígenas são vistas como ferramentas cruciais para começar a corrigir isso. E o fascinante aqui é como isso muda totalmente o foco da investigação. Por exemplo, um dos mitos mais persistentes que essas políticas combatem é aquela ideia de que raça é um determinante biológico da saúde. Sim, isso é muito forte nos materiais. As fontes são muito enfáticas em desconstruir isso. A discussão se desloca.
A gente não está mais procurando um suposto gene para hipertensão que seria mais comum na população negra, mas está investigando o impacto do estresse crônico que o racismo causa no sistema cardiovascular. A causa sai da biologia e entra na sociologia. Exatamente, e isso muda tudo sobre como a gente trata e principalmente como a gente previne. O determinante não é a raça, é o racismo. Essa mudança de perspectiva é gigantesca. E as fontes trazem um exemplo muito forte de como isso acontece na prática, numa área bem específica, a ginecologia. Sim, o exemplo é muito bom. A situação que eles descrevem é a de uma mulher negra com dor pélvica crônica. Ela vai a várias consultas, mas a dor dela é consistentemente minimizada, sabe? Subvalorizada, tratada como algo menor, coisa da sua cabeça. Uhum. Ela passa por sucessivas negligências no diagnóstico. A pergunta que fica martelando é: o que está acontecendo nesse consultório que vai além de um possível erro médico isolado? O que está acontecendo é a manifestação clínica dessa colonialidade do saber que a gente falou. Essa negligência não é coincidência, é um padrão. É um padrão. Reflete um viés estrutural que está documentado em vários estudos citados no material, que associa historicamente corpos negros a uma suposta maior resistência à dor. É uma crença falsa, com raízes lá na pseudociência usada para justificar a escravidão e que ainda reverbera nos consultórios hoje, e muitas vezes de forma inconsciente. Entendo a questão do viés, mas um cético poderia argumentar que os sistemas de saúde estão sobrecarregados em todo lugar, que os médicos estão exaustos e que minimizar a dor pode acontecer com qualquer paciente. O que, nos materiais, diferencia isso de um problema geral do sistema para um problema específico de racismo? Essa é a pergunta-chave. A diferença está na sistematicidade e na justificativa que está por trás, mesmo que implícita. Não se trata só de um médico cansado cometendo um erro. Certo. Trata-se de um padrão que afeta desproporcionalmente um grupo específico. As pesquisas mostram que, em cenários idênticos de dor relatada, pacientes negros têm estatisticamente menos chance de receber a medicação adequada. A dor deles é vista como menos crível. Entendi. Uma prática ginecológica antirracista, como propõem as fontes, não é só sobre ser legal com a paciente. É um protocolo clínico. Começa com escutativa, com a validação da queixa sem pré-julgamentos e, o que é crucial, com o reconhecimento dos próprios vieses por parte do profissional. É a decisão consciente de investigar a fundo, em vez de recorrer à explicação fácil do é psicológico ou é o seu normal. Isso é muito mais profundo. E essa atitude de invalidar a experiência da paciente, então, não é um evento isolado. É um sintoma de algo maior. Sim, é a ponta do iceberg. Porque o problema real é que não se invalida só a dor dela, mas todo um universo de conhecimento e de formas de entender o corpo que ela e a comunidade dela podem carregar. Certo. E isso nos leva direto a outro conceito fundamental das fontes, o racismo epistêmico. Episteme vem do grego, para conhecimento. Então, é o racismo na esfera do conhecimento. Ah, faz sentido. É o processo ativo de invisibilizar e deslegitimar os saberes e práticas de saúde de origem africana e indígena. Certo, racismo epistêmico. Como isso se manifesta na clínica, além do caso da dor? Se um médico está tratando, uma infecção, como esse apagamento de conhecimento entra na equação? Olha, vamos pegar o exemplo dos migrantes africanos, que também está nas fontes. Imagina uma consulta. O modelo biomédico tende a fragmentar o cuidado, Um especialista para o coração, outro para o estômago, um psicólogo para a mente. Cada um na sua caixinha. Exato. Mas para muitos sistemas de saúde tradicionais, essa separação não faz o menor sentido. A saúde é uma integração entre o corpo, a comunidade, a ancestralidade, a espiritualidade. Um paciente pode tentar explicar que a dor de estômago dele começou quando ele se sentiu desconectado da comunidade dele. E para o médico isso soa? Para o médico treinado na biomedicina, essa informação é, na melhor das hipóteses, um dado psicossocial.
para o paciente pode ser a causa raiz do problema. O sistema de saúde ocidental simplesmente não tem o vocabulário ou as ferramentas para processar essa informação como um dado clínico relevante. Deslegitimar isso não é só um erro cultural, é um erro de diagnóstico. É desumanizar o cuidado. Então, a gente está falando de linguagens completamente diferentes sobre o que significa estar doente e o que significa estar saudável. Se essas práticas não são só crenças ou cultura popular, o que elas são? As fontes que a gente analisou são muito claras nisso. A medicina tradicional africana, a MTA, e a medicina tradicional indígena, MTI, devem ser entendidas como sistemas médicos completos. Completos, complexos e com sua própria lógica interna. Um sistema médico não é só um conjunto de chás e rezas, sabe? É uma estrutura com seus próprios métodos de diagnóstico, seus agentes de cura especializados e sua filosofia de saúde. Certo. No caso da medicina tradicional africana, por exemplo, temos a atuação de curandeiros, herbalistas, parteiras. A saúde se baseia na integração entre o ritual, a ancestralidade e essa relação corpo-comunidade que já falamos. A ideia central é que o indivíduo não adoece sozinho. A comunidade adoece e se cura com ele. A comunidade inteira. Sim, a doença pode ser um sintoma de um desequilíbrio nas relações sociais, não só um mau funcionamento de um órgão. E com a medicina tradicional indígena, a MTI, as fontes apontam para uma lógica parecida, mas com uma ênfase ainda mais forte em outro elemento central, certo? O território. Na MTI, que intui a pagelança, as parteiras tradicionais e diversos rituais de cura, existe uma conexão que é indissociável entre o corpo, o território e o espírito. A saúde de uma pessoa indígena é inseparável da saúde da terra onde ela vive, dos rios, da floresta. Espere um pouco. Então, a implicação disso é que um problema ambiental como o desmatamento ou a contaminação de um rio por mercúrio de garimpo, para a MTI, isso é literalmente um problema de saúde pública, no mesmo nível de um surto viral. A conexão é tão direta assim? Exatamente. Para essa cosmologia, a Terra é uma extensão do corpo. Adoecer a Terra é adoecer as pessoas. Por isso, ameaças como garimpo legal não são apenas questões ambientais ou políticas. São emergências sanitárias para esses povos. Impressionante. E o interessante é que o próprio SUS, através da política de saúde indígena, já tenta, pelo menos no papel, reconhecer isso. É aí que entra o conceito de dupla legitimidade, que busca combinar a ciência biomédica com os sistemas médicos tradicionais indígenas, reconhecendo ambos como válidos e necessários. Não se trata de substituir um pelo outro, mas de fazê-los dialogar. E como isso funciona na prática? Porque parece um desafio gigantesco. É um desafio. Mas um exemplo concreto é a criação dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas, os DCIs. A PNASP não se limita a colocar um médico num posto de saúde na aldeia. Ela prevê a contratação de agentes indígenas de saúde, que são pessoas da própria comunidade. Ah, a ponte. Exato, eles fazem essa ponte crucial, essa tradução entre os dois mundos. Eles podem explicar ao médico que a recusa de um paciente em tomar um remédio não é teimosia, mas está ligada a um período de resguardo espiritual, por exemplo, ou podem levar ao pajé uma questão que a biomedicina não está conseguindo resolver. É uma mudança estrutural, não só de acesso. Essa ideia de integração é poderosa, e não acontece só em territórios indígenas. Lembrei agora que os materiais de referência mencionam os terreiros como espaços de saúde mental comunitária. Isso é muito forte. Muito. Eles oferecem acolhimento, um senso de pertencimento, rituais que dão sentido ao sofrimento e uma rede de apoio que a biomedicina, com suas consultas de 15 minutos e foco na medicação, muitas vezes não consegue prover. Não é uma alternativa, mas uma outra dimensão do cuidado que foi historicamente apagada. E é justamente porque esses saberes são tão potentes e eficazes, tanto no uso de plantas quanto no cuidado comunitário, que surge um perigo ético imenso que as fontes alertam: a biopirataria. Certo. A colonialidade aqui assume uma nova roupagem. É um extrativismo sofisticado. Primeiro, o conhecimento sobre uma planta medicinal de uma comunidade quilombola ou de um terreiro é deslegitimado como crença popular. Uhum. Depois, uma empresa farmacêutica vai lá
isola o princípio ativo dessa planta em laboratório, cria um medicamento milionário, patenteia e vende de volta para o mundo como ciência de ponta. Apagando completamente a origem e sem que a comunidade que deteve aquele saber por gerações receba qualquer reconhecimento ou benefício. Nada. É a mesma lógica da extração de recursos naturais, só que o recurso aqui é o conhecimento ancestral. Uma discussão ética profunda se torna indispensável. É fundamental o desenvolvimento de modelos de pesquisa que exijam um consentimento prévio, livre e informado das comunidades, e que isso vá além de uma mera formalidade burocrática. Sim. Significa garantir que essas comunidades sejam respeitadas como produtoras de conhecimento e que sejam remuneradas de forma justa como detentoras originais desse saber. A ciência pode e deve dialogar com esses conhecimentos, mas o diálogo precisa ser pautado pela ética e pelo respeito, não pela extração e apropriação. Então, juntando todas as peças, o que tudo isso significa? Se a gente traçar um fio, ele parece conectar um diagnóstico negligenciado num consultório ginecológico a uma patente farmacêutica bilionária. Exato. E o fio condutor é essa recusa sistêmica em reconhecer outros saberes como legítimos, o que as fontes chamam de colonialidade do saber e racismo epistêmico. Exato. A conclusão que emerge é que políticas como a PNSPN e a PNASP são ferramentas fundamentais, não porque sejam perfeitas, mas porque representam um movimento institucional na direção oposta. Elas não são só sobre garantir que populações negras e indígenas consigam uma consulta no hospital. Vão além do acesso. Vão muito além. Elas são sobre forçar o sistema a se olhar no espelho e questionar sua própria suposta neutralidade. São sobre o reconhecimento da validade e da legitimidade de outras formas de cuidado e de outras cosmologias de saúde dentro do próprio SUS. Uma neutralidade que, como a gente viu, muitas vezes só serve para perpetuar uma única visão de mundo, a eurocêntrica, como se fosse universal. Isso nos deixa em uma nova fronteira, que é o tema da nossa próxima conversa. Já que entendemos o problema, essa estrutura que cria invisibilidade, a pergunta seguinte é: como a gente constrói as soluções na prática, no dia a dia do atendimento? Certo. O que significa para um médico, uma enfermeira, desenvolver competência cultural? E, talvez o mais importante, qual é a diferença crítica e muitas vezes sutil entre ter uma ausência de intenção racista e manter uma prática antirracista ativa e consciente? Perfeito. E para encerrar, fica uma ideia que um dos artigos que a gente analisou me deixou pensando. A biomedicina moderna valoriza e exige, com toda a razão, a decisão compartilhada e autonomia do paciente no tratamento. Mas a questão que fica é: como é possível ter uma decisão verdadeiramente compartilhada se um dos sistemas de crenças envolvidos na conversa, o do profissional de saúde, parte do princípio de que ele detém a ciência, enquanto o outro lado, o do paciente, detém apenas crenças? O diálogo já não começa num terreno desigual? Bem-vindos! Hoje a gente chega naquele ponto da estrada onde a teoria encontra o asfalto. Finalmente, né? Exato. A gente já discutiu o diagnóstico, os problemas estruturais, mas agora a conversa é sobre a saída. O que fazer com tudo isso? Isso. Como é que a gente transforma todo esse conhecimento sobre desigualdades em saúde em algo concreto que mude o dia a dia de um consultório, de um hospital? O material que a gente tem em mãos hoje é bem denso, vem de uma formação avançada em medicina e o objetivo é claro: fornecer ferramentas. É prático. É prático. Então, nosso desafio aqui é tentar responder a uma pergunta que fica martelando nesses textos, sabe? Como é que a competência cultural e o papel do médico como um agente de transformação podem, na prática, combater o racismo e criar um sistema de saúde mais justo? Essa pergunta é a alma do negócio, porque hoje em dia não dá mais para o médico ser só um técnico, né? Não mesmo. Aquele especialista que entende tudo de um órgão, mas nada da pessoa que carrega aquele órgão. Perfeito. A medicina que a gente busca exige uma escuta radicalmente diferente, que vai além do sintoma e alcança o mundo de quem está ali na sua frente. E o ponto de partida que as fontes deixam muito claro é que a boa intenção individual, sabe, aquela vontade de fazer o bem,
que todo mundo tem, em tese. É fundamental, mas sozinha ela não resolve. Ela esbarra num muro de problemas que são estruturais, que estão na rotina, nos protocolos. Exato. A nossa análise hoje é sobre como furar esse muro. Perfeito. Então, vamos começar a desempacotar isso. O primeiro grande conceito que as fontes trazem é o de competência cultural. Certo. É uma expressão que a gente ouve bastante, mas que pode parecer um pouco vaga. O que ela significa de verdade no caos de um plantão com a sala de espera lotada? Boa pergunta. Porque um dos materiais já começa jogando uma bomba, derrubando um mito que diz que conhecer a cultura do paciente não é essencial para o diagnóstico. Sim. A primeira reação é pensar, claro que é, mas por que essa ideia é tão perigosa na prática? Ela é perigosa porque nos conforta numa ilusão, né? Que ilusão. A de que a biologia é universal e o contexto é só um detalhe. E não é. Certo. A compreensão cultural não é um extra, um luxo. É uma ferramenta de diagnóstico tão vital quanto um estetoscópio. Uau! Sem ela, a gente interpreta mal os sinais, não entende por que um tratamento não funciona e acaba culpando o paciente. Faz sentido. Mas o ponto mais profundo que as fontes trazem e que muda o jogo é o que eles chamam de dimensão afetivo-atitudinal da competência cultural. Um nome um pouco acadêmico. O nome é acadêmico, mas a ideia é muito humana. O centro de tudo é um exercício constante de suspensão de julgamento. Suspensão de julgamento. Isso é mais do que só não ser preconceituoso, imagino. É algo mais ativo. Muito mais ativo. Não é só policiar o pensamento para não ter uma ideia ruim. É a decisão consciente de colocar suas próprias certezas, seus valores, aquilo que para você é óbvio, temporariamente de lado para poder escutar de verdade o outro. Me dá um exemplo. Pensa no médico que valoriza muito a pontualidade. Um paciente chega sempre atrasado, o julgamento imediato é: ele é relapso, não está comprometido com o tratamento. O caminho mais fácil, né? Exato. A suspensão de julgamento troca essa certeza por uma pergunta. O que na vida dessa pessoa, transporte público, filhos para cuidar, um trabalho sem flexibilidade, faz com que chegar no horário seja um desafio imenso? É trocar o julgamento pela curiosidade. Entendi. É uma mudança de postura que abre espaço para o diálogo. Exatamente. E é essa postura que permite o que as fontes chamam de negociação terapêutica. Negociação. Isso. Não se trata de abandonar a ciência ou aceitar práticas que coloquem o paciente em risco. É sobre encontrar um caminho do meio. Um equilíbrio. Um equilíbrio entre a segurança clínica, que é inegociável, e o respeito profundo pelas crenças e valores daquela pessoa. É uma dança, sabe? Gosta dessa imagem. E isso nos leva direto a outro mito que os materiais destroem. Aquela ideia antiga de que o médico deve sempre ditar as regras do tratamento. Essa visão autoritária, né? A ideia de que o médico sabe o que é melhor e o paciente deve simplesmente obedecer. Isso. Então, o que as fontes estão dizendo é que a própria noção de adesão ao tratamento já parte de um lugar errado. Porque a palavra adesão já pressupõe que existe uma ordem e a pessoa escolhe se vai seguir ou não. Você pegou o ponto nevrálgico. A linguagem entrega o jogo. A abordagem que as fontes defendem é a da decisão compartilhada. O protagonismo muda de mãos. Totalmente. O protagonismo é de quem está sendo cuidado. O sucesso do tratamento não depende da disciplina ou da obediência do paciente. Ele é o resultado de uma aliança terapêutica forte, construída com base na confiança. E essa confiança só nasce onde tem respeito. Exato. E essa falta de adesão, então, raramente é por falta de vontade. Quase nunca. As fontes são enfáticas nisso. Sim, a falta de informação pode ser uma barreira. Claro. Mas o que mais pesa são as crenças pessoais, os efeitos colaterais que ninguém avisou, os fatores socioeconômicos. O remédio é caro. Eu tenho dinheiro para comprar a comida que a dieta exige. Exatamente isso. E principalmente a confiança no sistema de saúde. Se uma pessoa pertence a um grupo que historicamente foi maltratado ou negligenciado pela medicina, por que ela confiaria cegamente numa prescrição? É verdade. Ignorar tudo isso é assinar o atestado de fracasso do plano terapêutico antes mesmo de começar. E quando essa aliança não só falha, mas é ativamente destruída pelo profissional de saúde,
Imagino que o resultado seja muito pior do que a não adesão. Bem pior. As fontes chegam a usar um termo bem pesado, falam em violência cultural, não é? O que seria isso no cenário clínico? Exato. A violência cultural acontece quando o saber biomédico se impõe como único válido, deslegitimando e ridicularizando qualquer outra forma de cuidado ou conhecimento. Tipo, É quando um profissional de saúde descarta a sabedoria de uma parteira tradicional como coisa do passado, ou trata um ritual de cura de uma comunidade indígena como mera superstição. entendi. As fontes descrevem um caso de uma senhora indígena que foi internada e a equipe insistiu em remover um amuleto que ela usava no pescoço, tratando-o como antigênico. Nossa, Para a equipe, era um objeto sujo. Para ela, era parte da sua proteção espiritual, essencial para sua cura. A gente pensa que é um detalhe, mas o dano causado por essa pequena ação é imenso. e esse dano não é só emocional. Ele se traduz em problemas clínicos concretos. Com certeza. E é isso que é fascinante e assustador. Essa postura que se julga superior e científica gera 3 danos clínicos muito reais. Quais são? Primeiro, como no caso do amuleto, ela quebra o vínculo terapêutico. A confiança evapora. Ok. Segundo, ela cria ruídos enormes no diagnóstico. O paciente, com medo de ser julgado ou ridicularizado, começa a omitir informações cruciais. Ele não vai contar que tá tomando um chá que a avó ensinou se achar que vai levar uma bronca. Perfeito. E terceiro, a adesão ao tratamento, como já falamos, despenca. Certo. Para evitar isso, as fontes propõem uma solução muito prática: a figura do mediador cultural. Mediador cultural. Isso soa ótimo na teoria, mas na prática não cria um risco de o conhecimento científico ser diluído? Como as fontes equilibram a necessidade de respeito cultural com a responsabilidade de prover o melhor cuidado baseado em evidências? Essa é a pergunta-chave. E a resposta é que o mediador não está lá para substituir o conhecimento técnico, mas para construir uma ponte. Uma ponte. É uma ponte que traduz muito mais do que a língua. Ele traduz universos simbólicos, cosmologias, maneiras diferentes de entender o que é corpo, o que é doença, o que é cura. Ele ajuda a navegar o conflito. Exatamente. Por exemplo, ele pode explicar para a equipe médica por que o amuleto é tão importante para a paciente e, ao mesmo tempo, explicar para a família da paciente, na língua e nos códigos deles, por que um determinado procedimento é necessário. Faz sentido. O objetivo não é diluir a ciência, é torná-la acessível e eficaz, garantindo que o cuidado seja seguro do ponto de vista clínico e, ao mesmo tempo, profundamente respeitoso do ponto de vista cultural. É uma peça-chave para um cuidado que seja, de fato, intercultural. Exato. Certo. Então, o profissional de saúde precisa desenvolver essa competência, ouvir, negociar, respeitar. Mas isso resolve a questão do racismo na saúde? Porque uma coisa que me chocou nas fontes foi a distinção muito nítida que elas fazem entre a simples ausência de intenção racista e uma verdadeira prática antirracista. Sim, é fundamental essa distinção. Basta eu, como indivíduo, não querer ser racista para garantir um atendimento justo? E a resposta que as fontes dão é um sonoro e categórico não. E essa distinção é talvez o ponto mais importante de toda a nossa conversa. Por quê? A ausência de intenção não garante equidade por um motivo simples. O racismo não é só um problema de atitudes individuais de pessoas más. Ele é estrutural. Certo. Ele está impregnado nas rotinas, nos protocolos, nos fluxos, na cultura de uma instituição de saúde. E ele opera independentemente das boas intenções de quem trabalha lá. E as fontes dão exemplos muito concretos disso, né? Coisas que a gente nem sempre percebe. Sim, muitos. Como o tempo de espera em emergências, que costuma ser maior para pacientes negros, ou a dor de pessoas negras que é sistematicamente subvalorizada. E tratada com menos analgésicos. Isso. Ou algo que parece um detalhe burocrático, mas que tem um impacto gigantesco. A simples não coleta do quesito raça-cor nos formulários de atendimento. Peraí, vamos parar nesse ponto. Então, as fontes estão dizendo que, ao não preencher um campo no formulário, a instituição está na prática se tornando cega para uma crise de saúde que afeta uma população inteira. É isso que elas sugerem. O impacto disso é muito mais grave do que parece. Muito mais. Exatamente. O termo que os materiais usam é cegueira epidemiológica,
Se você não coleta esse dado, você não sabe quem está adoecendo mais, quem está morrendo mais e por quê. Fica tudo invisível. Invisível. Você não consegue criar políticas públicas de saúde eficazes para proteger essas populações. É uma forma de racismo institucional que opera pelo apagamento. Pela invisibilidade. Isso. A instituição pode até ter um discurso de que trata todo mundo igual, mas essa suposta neutralidade, na prática, serve apenas para perpetuar e aprofundar as desigualdades que já existem lá fora. Tratar os desiguais de forma igual é aprofundar a injustiça. Exato. Se o problema é institucional, que está nos processos e não só nas pessoas, como um médico, individualmente, pode ser um agente de mudança. A ação dele se limita ao próprio consultório ou ele está de mãos atadas? A ação começa, sim, no consultório, com uma escuta qualificada, uma prática culturalmente competente, mas as fontes são muito claras que ela não pode de jeito nenhum terminar aí. Precisa ir além. Precisa. Para ser um agente de transformação de verdade, o profissional precisa cutucar a instituição, precisa agir para além da própria prática. E como? Os materiais sugerem um plano de intervenção institucional muito claro, baseado em 3 eixos. Um plano de ação. Gosto disso. Quais seriam esses eixos? O primeiro é o monitoramento, significa usar os dados. É pegar os indicadores de saúde e colocar o filtro racial para enxergar as disparidades. A usar a coleta de dados a favor. Exato. Se os dados mostram que mulheres negras morrem mais de causas evitáveis no parto naquela maternidade, é preciso rever os protocolos obstétricos imediatamente. É usar a cegueira epidemiológica a seu favor, transformando dados em ação. Certo. Monitorar parece óbvio, mas precisa de gente para analisar esses dados e vontade política para mudar, imagino. Qual o segundo eixo? O segundo é a capacitação. E não é aquele treinamento de uma tarde que todo mundo esquece no dia seguinte. Sei qual é. É educação permanente. Treinar todas as equipes, da pessoa na recepção ao chefe da cirurgia, para que saibam reconhecer seus próprios vieses inconscientes, as microagressões do dia a dia e como combatê-las. É criar uma cultura institucional de alerta. E o terceiro? Responsabilização. É preciso criar canais seguros e eficazes para que pacientes e também outros profissionais possam denunciar práticas discriminatórias sem medo de retaliação. E o mais importante? Garantir que essas denúncias levem a consequências reais. Sem responsabilização, os outros 2 eixos viram só discurso. É um tripé: monitoramento, capacitação e responsabilização. Faz todo sentido. E essa lógica de olhar para as causas estruturais se aplica a outras populações também, né? As fontes fazem uma conexão muito forte com a saúde dos povos originários, citando o caso Yanomami. Uma conexão potentíssima. Fica muito claro que um plano terapêutico para uma criança Yanomami com desnutrição severa não pode, de forma alguma, se limitar a dar um suplemento alimentar e esperar que ela melhore. É tapar o sol com a peneira. Imagine a frustração do profissional de saúde que está na ponta. Ele trata a desnutrição, a criança ganha um pouco de peso e ele precisa devolvê-la para o exato mesmo ambiente que a adoeceu. Um rio contaminado por mercúrio do garimpo ilegal, um território invadido, uma comunidade sem acesso a alimentos seguros. É como enxugar gelo com um conta-gotas. A doença da criança é, na verdade, um sintoma da doença do território. Perfeitamente colocado. A intervenção puramente biomédica, que ignora a dimensão político-territorial da saúde indígena, está fadada a ser apenas um paliativo ineficaz. Então, o que o médico faz? O médico, como agente de mudança, entende que, nesse caso, lutar pela saúde daquela criança significa também lutar contra o garimpo ilegal, pela demarcação e proteção da terra. Entendi. A saúde de uma comunidade está, de forma inseparável, ligada à saúde do seu território. Uau! Ok, vamos tentar juntar as peças então. Recapitulando o que extraímos dessas fontes. Vamos lá. Primeiro, a tal da competência cultural não é só um verniz de boas maneiras. É uma ferramenta clínica essencial e sua parte mais importante é essa atitude de suspender o julgamento para poder de fato escutar. Isso. Segundo, que a adesão a um tratamento é um fenômeno super complexo. Botar a culpa no paciente por falta de disciplina é uma simplificação preguiçosa que ignora todas as barreiras reais, sejam elas sociais, econômicas
culturais. Ou a própria qualidade do vínculo que foi ou não foi construído. Exatamente. E por último, o ponto que talvez seja o mais transformador de todos. Para que a prática médica caminhe de verdade em direção à equidade, não basta boa intenção individual. Não mesmo. É preciso um compromisso com ações institucionais, coletivas e abertamente antirracistas. Sair do eu não sou racista para o eu luto ativamente contra o racismo no meu local de trabalho. Em resumo, as fontes nos lembram que o profissional de saúde é, queira ou não, um agente social. O ato clínico não é neutro, ele acontece num espaço de poder. E usar esse poder para promover equidade e justiça social não é uma opção ideológica, é uma responsabilidade ética fundamental. É a essência da profissão. Depois de toda essa discussão, fica uma pergunta que o próprio material de origem nos propõe. É uma provocação final, que não tem resposta fácil e que a gente deixa para quem nos ouve refletir. Uma boa reflexão. A pergunta é: o que, a partir de tudo isso, você decide nunca mais fazer como profissional de saúde? Chegamos ao final de uma jornada. E para fechar, tem uma pergunta que parece simples, mas que na verdade resume tudo que a gente discutiu. Quando o médico olha para um paciente, o que ele realmente vê? Só um conjunto de sintomas? Ou a pessoa inteira, com toda a sua história? E qual é o peso daquilo que não se vê, do invisível, na queixa que essa pessoa traz? Bem-vindo à nossa análise final. As fontes que a gente tem em mãos são assim, o culminar de um curso da Universidade Salgado de Oliveira, pensado para formar o médico do século XXI. A nossa missão aqui é amarrar todas as pontas, sabe? Sintetizar as mensagens mais importantes sobre o papel desse profissional como um verdadeiro agente de transformação social. Vamos conectar clínica, interculturalidade e os famosos determinantes sociais da saúde. Exatamente. E a grande questão que vai guiar nossa conversa é: depois de toda essa jornada de aprendizado, qual é a mensagem central que um futuro profissional de saúde precisa levar para a vida? E, mais especificamente, qual o papel de uma ferramenta que parece simples, a escuta, nesse processo todo de transformar a desigualdade em justiça? Ótimo ponto. Vamos começar por uma ideia que foi, assim, a base de tudo. A saúde é muito mais do que biologia. Os materiais insistem que ela é um fenômeno complexo, dinâmico, holístico. Mas, na prática, o que isso quer dizer? Um médico lida com o que é concreto, né? Com exames, com o que é visível. Como ele pode lidar com a moradia de alguém? Ou a falta de saneamento no bairro? Essa é a tensão central. E a resposta que os textos oferecem está no conceito do invisível. O invisível. O invisível não é só o que está fora do corpo, mas aquilo que o sistema de saúde historicamente se recusou a enxergar. Por exemplo, um paciente chega com uma crise de asma recorrente. Certo. A abordagem tradicional foca no pulmão, na medicação. Uma abordagem que considera o invisível pergunta: onde essa pessoa mora? A casa tem mofo? Tem umidade? A causa da crise pode estar na parede do quarto e não apenas nos brônquios. Entendi. Então, os determinantes sociais da saúde, os DSS, não são só um conceito sociológico abstrato. De jeito nenhum. Eles são fatores que produzem consequências biológicas diretas. E para entender isso, os materiais propõem que a gente derrube alguns mitos. O primeiro é bem forte: a ideia de que raça é um determinante biológico de saúde. Sim, essa é uma desconstrução crucial. Os autores argumentam que não há base genética para que pessoas negras tenham, por exemplo, mais pressão alta por causa da sua raça. O que os dados mostram, na verdade, é que o racismo é um poderoso determinante social de saúde. Ok, mas como isso funciona na prática? Como o racismo, que é uma construção social, adoece o corpo de alguém? É o estresse crônico de lidar com o preconceito, é o acesso desigual a bons hospitais. São todos esses fatores. Pensa no estresse crônico de estar sempre em alerta, de enfrentar microagressões diárias, de ter a sua dor subestimada num pronto-socorro. Nossa. Isso tem um impacto fisiológico mensurável. Aumenta o cortisol, a pressão arterial, a inflamação.
Some a isso as barreiras de acesso. Pacientes negros, por exemplo, relatam com mais frequência que suas queixas de dor são ignoradas ou minimizadas. O que leva a diagnósticos mais tardios. E piores desfechos. Exato. Então, o que adoece não é a cor da pele, mas a experiência social de viver uma estrutura racista. Isso muda completamente a perspectiva. E se conecta com outro mito que os textos atacam, o de que a pobreza é uma escolha individual. A lógica é a mesma, certo? Exatamente a mesma. A pobreza não é uma falha de caráter, é uma condição moldada por sistemas complexos. Falta de acesso à educação de qualidade, moradia precária, insegurança alimentar, falta de saneamento. E para os povos indígenas, um fator crucial que é adicionado a essa lista é o território. Território. Sim, a conexão com a terra não é apenas econômica, é espiritual. É parte da identidade e, portanto, da saúde. Um diagnóstico feito sem levar em conta esse contexto todo não é só incompleto, ele corre o risco de ser errado. Essa ideia de que o contexto social importa já é um passo enorme, mas os materiais parecem ir além. Eles argumentam que mesmo que um profissional entenda o CEP e o salário do paciente, ainda pode estar perdendo uma peça fundamental do quebra-cabeça, que é a cultura. Isso me parece uma fronteira ainda mais difícil de cruzar para a medicina tradicional, que se vê como uma ciência universal. É uma fronteira difícil porque exige humildade. O que se propõe é usar a interculturalidade como uma lente essencial para uma clínica mais justa e eficaz. Não é um acessório, sabe? É parte central do equipamento de diagnóstico. O objetivo é reconhecer e respeitar a diversidade, para não só tratar melhor, mas também para combater a discriminação dentro do consultório. Um conflito cultural que pode nascer de algo que parece pequeno, como um desrespeito à identidade de gênero de um paciente, pode destruir a confiança e o tratamento inteiro. Isso é contraintuitivo. A gente aprende que medicina é ciência, é dado, é biologia. E as fontes estão dizendo que, sem entender de cultura, o diagnóstico pode sair errado. É uma afirmação muito forte. Poderia dar um exemplo prático de como isso acontece? Claro, um dos materiais descreve um cenário. Um paciente chega ao consultório e, durante a conversa, menciona que, antes de ir ao médico, participou de um ritual de cura em sua comunidade. Ok. A reação automática de uma formação puramente biomédica poderia ser de desdém. Isso é bobagem, vamos focar na ciência. Essa reação invalida a experiência do paciente, quebra a confiança e pode fazê-lo omitir informações importantes dali em diante. Ou seja, ele pode deixar de contar sobre um chá que está tomando, achando que vai ser ridicularizado, Exato, e esse chá pode ter uma interação medicamentosa com o que o médico vai prescrever. precisamente. Outro exemplo é a confusão entre timidez e falta de colaboração. Um profissional despreparado pode interpretar um paciente que fala baixo e evita contato visual como alguém desinteressado ou até hostil. Mas em muitas culturas, olhar diretamente nos olhos de uma figura de autoridade é um sinal de desrespeito. A mesma atitude com significados opostos. Completamente opostos. A ferramenta para navegar nisso é o que eles chamam de competência cultural. E o que seria essa competência? É fazer um curso sobre cada cultura do mundo? Isso parece impossível. Não, de forma alguma. Competência cultural não é sobre memorizar costumes. É, acima de tudo, uma atitude. É a habilidade de suspender o próprio julgamento e se abrir para a visão de mundo do outro. É entender que sistemas como a medicina tradicional africana ou a indígena não são crenças ou superstições, Certo. mas sistemas médicos completos, com suas próprias cosmologias sobre corpo, doença e cura. Ignorar esses saberes é o que uma das fontes chama de racismo epistêmico. Racismo epistêmico. É um termo poderoso. O que ele significa exatamente? Parece complicado, mas a ideia é simples. Imagina que existem várias grandes bibliotecas de conhecimento no mundo. A biblioteca do conhecimento indígena, a africana, a oriental, a ocidental. Ok. O racismo epistêmico acontece quando a biblioteca ocidental se declara a única verdadeira e diz que todas as outras são apenas coleções de fábulas ou curiosidades folclóricas.
Na prática clínica, um médico comete racismo epistêmico quando descarta o conhecimento que a avó de um paciente usa há 50 anos como crendice. Em vez de perguntar com curiosidade, Exato. Em vez de perguntar, interessante, e como a senhora se sente quando usa esse remédio caseiro? É a deslegitimação de um saber em favor de outro. e essa deslegitimação gera desconfiança, que por sua vez prejudica a adesão ao tratamento. É um ciclo vicioso. Perfeito. A competência cultural busca quebrar esse ciclo. Ela promove uma negociação, um diálogo, onde diferentes visões podem coexistir para o bem do paciente. Certo. Então, um médico hoje precisa ser quase um analista social para entender os DSS e um antropólogo para navegar pela interculturalidade. A minha pergunta é: como isso funciona na prática de um posto de saúde lotado com 15, 20 minutos por consulta? Isso não é pedir demais do profissional que está na ponta? É a pergunta de $1 milhão e os materiais não ignoram. A resposta deles é que a transformação não está em adicionar mais tarefas, mas em mudar a abordagem fundamental. Significa abandonar a ideia de neutralidade da medicina. Neutralidade? Sim. A formação biomédica tradicional, muitas vezes eurocentrada, não é neutra. Ela carrega seus próprios valores e visões de mundo. A transformação começa quando o profissional se questiona: por que pacientes negros têm piores desfechos em doenças cardíacas? O que na minha prática ou na prática da minha instituição pode estar contribuindo para isso? E a ferramenta para fazer essa mudança de abordagem, pelo que eu entendi, é a tal da escuta ativa ou escuta ampliada. Uma frase que me marcou muito nos textos foi: o conhecimento sem empatia é uma ferramenta incompleta. Essa é a chave de tudo. A escuta ativa é a tecnologia que torna o invisível invisível. Não é só ouvir passivamente as queixas, é fazer perguntas abertas, é observar a linguagem corporal, é criar um espaço seguro para o paciente revelar as razões mais profundas do seu adoecimento, que muitas vezes, como a gente já viu, não são só biológicas. É essa escuta que constrói o vínculo de confiança e permite uma decisão compartilhada sobre o tratamento. Isso derruba mais um mito, né? Aquele do médico todo-poderoso que dita as regras e o paciente só obedece. Totalmente. A ideia aqui é de uma co-construção do cuidado. Exatamente. E esse esforço não é só individual, ele precisa ser institucional. Não adianta um médico ser extremamente sensível se o sistema em que ele trabalha não o apoia. É verdade. Por isso os textos mencionam políticas públicas. Sim, eles citam a PNS-IPN e a PNASPI. A primeira é a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. E a outra é a de atenção à saúde dos povos indígenas. O que, na prática, uma política como essa faz? Ela treina os profissionais, cria protocolos diferentes. Ela faz tudo isso. O objetivo é tirar essas discussões do campo da boa vontade individual e transformá-las em diretrizes para todo o sistema de saúde. A PNS-IPN, por exemplo, incentiva a formação de profissionais para identificar e tratar doenças com maior prevalência na população negra, como a anemia falciforme, e também combate o racismo institucional. E tem uma ação que parece pequena, mas é destacada como fundamental, que é o preenchimento correto do quesito raça-cor nos prontuários e formulários. Por que isso é tão importante? Parece só burocracia? Mas é uma burocracia com um poder imenso. Quando esse campo não é preenchido, o que acontece é o que os autores chamam de cegueira epidemiológica. Cegueira epidemiológica. Sim. Sem esses dados, o Estado não consegue enxergar as desigualdades. A gente não sabe se mulheres negras estão morrendo mais de câncer de mama por falta de acesso à mamografia, por exemplo. Não conseguimos direcionar recursos ou avaliar se as políticas estão funcionando. Uau! Então, ao simplesmente preencher um campo num formulário, o profissional de saúde está contribuindo para construir um mapa da desigualdade no país? Precisamente. É um ato que conecta o micro, a consulta individual, com o macro, a luta por equidade em todo o sistema de saúde. Torna visível em larga escala o que a escuta ativa faz no nível individual.
Ele permite que a gente veja que a subvalorização da dor de um paciente negro ou a demora no diagnóstico de endometriose numa mulher negra não são eventos isolados. Mas parte de um padrão. Parte de um padrão sistêmico, de um racismo estrutural que precisa ser enfrentado com ações institucionais. Fica claro que a síntese de toda essa jornada é que a prática médica é muito mais complexa e potente do que se imagina. O médico do século XXI precisa ser um integrador. Ele integra os determinantes sociais, a lente da interculturalidade e a ciência clínica. E o que une tudo isso é a empatia. Perfeito. O cuidado se torna esse encontro que é mediado pela empatia, um encontro que tem o poder de transformar iniquidade em injustiça e sofrimento em consolo. Se fôssemos resumir em 3 mensagens-chave para levar para casa, seriam estas. A primeira, a saúde é um fenômeno complexo e holístico, o bem-estar depende muito mais do que apenas a biologia. A segunda imagina sobre o poder da humanidade na prática. O conhecimento técnico, por mais avançado que seja, precisa ser guiado pelo humanismo. A escuta, a empatia, a capacidade de ver além do sintoma, são elas que definem a qualidade do cuidado. Exato. E a terceira e última mensagem é que o papel do médico transcende o consultório. Ele é ou pode ser um promotor de equidade, usar a competência cultural, lutar contra a discriminação, entender o contexto social do paciente. Tudo isso é medicina. É a medicina que a gente precisa para um mundo mais justo. Os materiais deixam até um lema, uma provocação final para a prática diária, né? Nunca mais faça um diagnóstico sem contexto, nem ignore o peso do invisível na queixa do paciente. E para levar essa reflexão adiante, nós deixamos aqui um último pensamento. Se o conhecimento sem empatia é uma ferramenta incompleta para o profissional de saúde, o que acontece com o sistema de saúde inteiro que opera sem um profundo entendimento das comunidades que lhe deveria servir? Que fatores invisíveis o próprio sistema pode estar ignorando e qual o papel de cada pessoa dentro dele em ajudá-lo a finalmente enxergar?